Hoje vai ser uma aula basicamente só de exercícios, tá? A gente terminou a aula passada fazendo alguns exercícios da lista 2 aqui. Tá? Se não me engano, a gente fez até o 4. Depois, então, tem o 5, 6, 7, 8, 9, que eu pedi para vocês fazerem aí como forma de estudar, né? Aplicar a teoria que a gente vinha desenvolvendo. Então, hoje a gente vai conferir, né? Algumas resoluções aí e ver o que teve mais dúvida, tirar as dúvidas. Só que antes de chegar direto, vamos fazer o 6, ou 7, ou 8 aí, eu prefiro fazer uma revisão, fica registrado aqui com vocês, uma revisãozinha, fiz um formulário, tá? Aqui então não tem a teoria toda discutida, porque a gente já fez isso na aula passada e na aula anterior. Mas eu deixei então anotadas as fórmulas, né? Fiz um formulário para as medidas de tendência. Então, como medida de tendência, a gente tem, são 3, né? Média, mediana e moda. E aí a gente vê que a média, ela é calculada, assim como a mediana e a moda, de acordo com como os dados estão agrupados. Se eles estão num conjunto simples, se eles estão numa tabela de frequência, ou agrupados por classes, né, de frequências ali. Então, aqui eu destaquei, dentro da média, as 3 caixinhas aí, são o cálculo de média, né, a gente representa a média pela letrinha x barra, a barrinha em cima, então x é a nossa variável. A primeira caixinha você vai usar sempre no caso de, né, conjunto simples, aspa no simples, né, quando os dados estão individualizados, não estão, mesmo que tenha repetição e tal, cada um, você consegue ver todos os dados ali. Então, soma todos os dados e divide pelo total. Tranquilo, né? Agora a gente faz o cálculo de uma média do semestre, tal, disciplina, esse tipo de coisa. Na sequência, a gente tem o que é chamado de média aqui, essa média aritmética simples. Todas são médias aritméticas, tá? A do meio aqui, a média aritmética ponderada. E da direita também é média ponderada. Mas a gente vai aplicar o caso da esquerda, ou o caso, perdão, aqui o caso central, o caso do meio, para tabelas de frequência sem agrupamento, tá? Sem agrupamento de informações. E a outra é justamente tabela de frequência com agrupamento. Tá? Se vocês olharem aí, as duas formas são muito parecidas, né? Muito parecidas. Então, você vai fazer, no caso do centro aqui, você vai multiplicar o elemento pela frequência, ou seja, pelo número de repetição dele, quantas repetições ele aparece na tabela ali, que é a frequência simples dele. Somar com o próximo elemento vezes a frequência dele, mais o terceiro vezes a frequência, assim por diante, até o último. E aqui você vai somar todas as frequências simples. No fim das contas, é a sua frequência total no denominador. Nos 3 casos, o denominador é sempre a quantidade total de informações que a gente tem, né, de dados estatísticos da nossa amostra ou da nossa população. Tá? A diferença para o caso da direita, então, é que a gente, no agrupamento, né, que eu estou falando de salário, lá, aquelas tabelas que a gente fazia, não. Tem 15 pessoas que recebem entre R$1.100 e R$1.200. Então, você sabe que a frequência simples ali dessa classe, entre R$1.100 e R$1.200, é 15. A frequência você conhece bem. Mas os salários especificamente, né, individualmente você não conhece. Você sabe que tem 15 valores nesse intervalo aí, entre 1.100 e 1.200. Então, como a gente não conhece os valores individuais, como é o caso anterior aqui, a gente trabalha com o ponto médio do intervalo. Então, entre 1.100 e 1.200, a gente tem um ponto médio que é 1.150. Tá? E assim por diante para todas as classes. A classe seguinte seria de 1.200 a 1.300, então o ponto médio seria 1.250. É basicamente a média entre os dois valores do limite inferior e do limite superior da sua classe, né? Então fica aí registrado, a gente já discutiu isso algumas vezes, já fizemos inclusive alguns exercícios envolvendo essas 3 formulações aqui. Então eu passo para a mediana, tá? Lembrando que aqui é uma revisão bem simplesinha, a gente tem detalhes maiores aí nas aulas anteriores, tá? Então a mediana a gente representa por ME. A mediana, de fato, ela é o valor, né? Lembre-se sempre, é o valor do elemento central. Então, são 2 coisas que a gente tem. Primeiro, a gente quer saber o valor. A mediana é um valor, é um número. De quem? De um elemento.
O elemento que está no meio. A mediana, sim, é o cara que está lá no meio. Então, a primeira coisa que tem que fazer é determinar quem que é esse elemento central. Tá? Esse elemento central, a gente chama ele de elemento mediano. Elemento mediano. E para determinar a posição, né? Claro que vai depender, o centro de alguma coisa depende do tamanho dessa coisa, né? Se a sua mão tem 5 dedos, claro, o centro vai ser o terceiro dedo. Mas se você tiver uma amostra, uma população com 211 elementos, o meio não vai ser o 3, né? Vai ser o meio dessa quantidade. Então, a formulinha que nos dá isso é essa que está aqui. Você simplesmente vai somar o total de dados que você tem, ou a sua frequência total, né? É a mesma coisa aqui, dependendo de cada caso. Soma com uma unidade e divide por 2. Né? Fiz exemplos com vocês. Então, isso aqui vai te dar um número. A resposta, isso aqui vai te dar um número. Esse número pode ser inteiro ou pode ser quebrado, né? 1,5. Já é. O Gregor tinha feito um comentário que a média é o valor equidistante, né? Exatamente, Gregor. A média é o valor equidistante dos demais lá, tá bom? A gente discutiu um pouco melhor isso na aula, acho que da semana passada. Então, a gente garante, claro, se o N for ímpar, esse total de dados que você tem na sua amostra, na sua população for ímpar, sempre que você soma uma unidade com qualquer número ímpar, você vai obter um número par. E qualquer número par dividido por 2 vai dar um resultado inteiro. Tá bom? Vai dar um resultado inteiro. Então, sempre que o N for ímpar, o seu elemento mediano vai dar certinho um número, igual na sua mão, né? 5 dedos, o N, o número total é 5. Mais 1, 6, dividido por 2, 3. Então, o terceiro elemento é o elemento central, é o elemento mediano. Então, basta você fazer a leitura direta. Agora, no caso em que o N é par, a gente obtém um valor quebrado, né? Se sua mão tivesse 6 dedos, né? Então, 6 mais 1, 7. 7 dividido por 2, 3,5. Então, em geral, a gente não tem. A gente tem um dado 1, 2, 3, 4, 5, mas o 3,5 a gente não tem. Então, para isso, a gente faz uma leitura. Se eu estou no 3,5, né? Então, vou fazer a leitura do dado anterior, do elemento número 3. Então, vou lá na terceira posição e vejo quanto que vale esse elemento na terceira posição. Ah, ele vale 11. Tá, agora eu vou no elemento 4. Quanto vale esse? Ah, vale 13. Tá bom. Então, o 3,5 está no meio, entre o 3 e o 4. O elemento 3 vale 11, o elemento 4 vale 13. Então, faço uma média simples. 11 mais 13, 24, dividido por 2, 12. Então, a gente vai atribuir a mediana como sendo igual a 12. Tá? É exatamente isso que eu estou falando aqui na determinação, né? A gente também já discutiu isso com algum detalhe e vai voltar a fazer todas essas coisas hoje nos exercícios. Eu estou querendo reaquecer o seu cérebro aí para a gente, todo mundo começar mais ou menos junto, né? Com o mesmo foco aqui. Perfeito? E aí eu chamei algumas coisinhas aqui. Importante. No caso de tabela de frequência agrupada ou não, quando a gente tem tabela de frequência, é importantíssimo montar a coluna de frequência acumulada crescente. Se essa coluna não aparece, só aparece, por exemplo, o elemento, né, a frequência simples, e não aparece a frequência acumulada, monte. Se ele pedir, calcule a mediana, tal, tem uma tabelinha lá, não interessa se é uma tabela com agrupamento ou sem agrupamento, antes de fazer o exercício, já monta a coluna de frequência acumulada, porque você só vai encontrar o elemento mediano com mais facilidade olhando para essa coluna. Tá bom? Então, isso é um dado importante. E no caso de tabelas com agrupamento, a gente cai naquele problema que a gente não conhece os elementos individuais, a gente conhece as faixas, né? Ah, entre 1.100, 1.200, 1.200, 1.300 e tal. Então, para calcular a mediana, a gente determina o elemento mediano. Ah, a posição dele é, sei lá, 42. Tá. Aí você vai na tabela lá, vê a frequência acumulada, crescente. Onde que está o 42? Ah, está aqui na terceira linha, na terceira classe. Só que na terceira classe está lá, de 1.200 a 1.300. Qual que é a mediana aí? Não dá para saber. Então a gente faz uma interpolação, né? Quando tem tabela de frequências agrupadas, a gente usa, então, uma interpolação linear, uma formulinha, né? Melhor dizendo, para determinar o valor da mediana. No caso de dados com conjuntos simples ou tabelas sem agrupamento, não precisa fazer conta nenhuma. A gente vai determinar o elemento mediano, fazer essa continha bem simples aqui. Ah, deu posição 42. Se for um conjunto simples, vai contar 1, 2, 3 até o 42º. Achou o 42º elemento, a 42ª posição, o valor, aquele valor que está ocupando ali, já é a sua mediana.
E a mesma coisa a gente faz na tabela de frequência. Você olha na coluna de frequências acumuladas, né? Aqui. Acha em que linha que está o 42, pronto. Faz a leitura do elemento, do valor do x, referente àquela frequência acumulada 42, tá? Perfeito. Então, a gente vai, né, de novo, com mais calma, recapitular, fazendo os exercícios. Só estou passando aqui, porque além de ficar anotado, né, ficar organizado, a gente pode depois pegar essas fórmulas que já estão anotadas, se esquecer, já vem aqui e já copia lá embaixo. Tá bem? Então, e a moda, para encerrar, a gente tem então que a moda nada mais é do que, a gente representa pela letrinha MO, mediana ME, e a moda nada mais é do que o elemento que tem a maior repetição, ou a maior frequência simples, tá bom? Aquele cara lá. Então, se tem um conjunto simples lá que o elemento 3, ele aparece repetido 4 vezes, 5 vezes, ele é a sua moda. Ou numa tabela de frequências, a frequência simples maior que você tiver naquela coluna vai ser a frequência maior, a maior repetição, então o elemento com aquela frequência é a moda. Tá bom? Então não tem muito segredo, nem para dados simples, é só contar as repetições, e nem para dados agrupados em tabelas de frequência. Tá? A gente cai no problema que a gente caiu aqui, tá? No caso das medianas, que é quando você tem agrupamento por classe. Sempre que tiver agrupamento por classe, tanto para média, quanto para mediana, quanto para moda, a gente vai lançar mão de fórmulas, no caso aqui de interpolação. Tá? Então a gente só vai usar essa fórmula aqui, ó, quando a gente estiver trabalhando com uma tabela de frequências agrupadas em classes. Tá? Os outros dois casos não precisa lançar mão de fórmula. Tudo bem? Acho que a Sheila tinha perguntado algo no sentido. Érica, não entendi sua mensagem. E Hilary, tá bom, já subiu um pouquinho. Acho que já deu para pegar aí o que você queria, né? Voltando aqui para moda. Então, moda é o cara que mais repete. A gente só vai ter o problema, de novo, com tabela de frequências agrupadas. Tá? Quando a gente tiver tabela de frequências agrupadas, você até encontra a classe modal. É aquela classe que tem a maior frequência individual. Você fala, não, a terceira classe aqui tem a frequência 25. Essa frequência é a maior de todas as frequências individuais. Aí você fala, então tá bom, qual que é o elemento modal? Quanto vale a moda? Aí você olha lá, o 25 é justamente aquela faixa de salários entre R$ 1.400 e R$ 1.500. Você não tem um número ali, você tem um intervalo. Tá bem? E aí, para determinar novamente a moda, o valor da moda, a gente lança a mão de algum método, né? São 3 métodos os mais utilizados, a gente viu semana passada. E você vai assumir isso na sua metodologia, quando você estiver trabalhando, pesquisando a sua empresa, a sua firma, quando estiver trabalhando com estatística, ou o exercício vai pedir, não, segundo o método de Xiber, né, determine a moda aí para essa tabela aí de frequências, né? Determine o valor da moda. Se é segundo o método de Xiber, você vai usar essa formulinha. Segundo King, segundo Pearson, então aí você vai pescar a fórmula referente e vai calcular, né, determinar a moda. No fim das contas, não é tão difícil, né? É mais uma questão de estar um pouco esperto, né, para não ter problema. Mas a gente vai revisar novamente cada um desses terminhos aqui, a frequência posterior, frequência anterior, frequência modal, o limite inferior da classe modal e as mesmas coisas para a mediana, tá? Então, com isso aqui, a gente cumpre, né, dá uma revisada bem leve, assim, no que a gente andou discutindo em termos de conceitos e fórmulas nas aulas anteriores. Com isso, a gente pode voltar lá para a lista, tá? E fazer. Eu deixei separado já aqui alguns, ó, a continuação, né? Como a gente fez até o 4, eu vou continuar fazendo do 5, tá? E depois a gente vai discutindo aí, não, vale a pena ir para tal, a gente vai distribuindo esses exercícios. Mas então, para começar, eu vou começar pelo 5º exercício, deixar ele na tela aqui, e a gente resolve juntos. Então, veja, o departamento de produção de uma empresa de confecções anota diariamente quantos defeitos ocorreram na linha de produção. Na tabela a seguir, estão relacionadas as informações referentes aos últimos 120 dias. 120 dias, tá? Então, está dada a tabelinha aqui. E ele pergunta, nessas condições, os números médio, mediano e modal, tá vendo aí, ó? Médio, mediano
e modal. Então, ele quer que você determine a média, a mediana e a moda de quem? De defeitos diários, tá? Então, a gente vai ter que calcular essa média, mediana e moda para o número de defeitos. Tá joia? Não é difícil, mas tem uma palavra aqui que eu já citei mais cedo, que se ela aparece, né, se ela for pedida, que é a mediana, né, se a mediana foi pedida, o ideal, antes de você começar o exercício, já é marcar na sua própria tabela, não tem a coluna ali, né, você não vê a coluna de frequência acumulada. Aqui a gente pode determinar, bom, se eu quero o número de defeitos, então o número de defeitos, ele é a minha variável, é o meu x, então tá aqui, ó, x é o defeito, é o número de defeitos diários. O número de dias é a repetição, né? Por exemplo, 6 defeitos diários foram observados durante 20 dias. Tá? Então, é a nossa frequência simples. Frequência simples. Tá bom? Então, vamos criar juntos aqui, rapidinho, a coluna de frequência acumulada, porque ela é que vai ajudar a gente com a determinação da mediana. Tá bem? Então, rapidinho a gente consegue fazer o símbolo matemático aí que ajuda a gente a lembrar da frequência acumulada crescente é o menor ou igual, tá? Menor ou igual. Então, a pergunta seria, na primeira linha aqui, ó, para você preencher a primeira linha, quantos dias você teve 6 erros, defeitos, né, ou menos? Bom, são 20 dias. Próxima linha se perguntaria, em quantos dias você teve 7 defeitos ou menos? Aí você fala, ó, 23 e 20, né? Em 23 eu tive 7 e em 20 eu tive 6. Então, esses dois aí respondem. Dá 43. Perfeito? E se você lembrar e não quiser ficar fazendo as perguntinhas toda hora, a gente tem, não sei se você lembra aí, um macetezinho, né? O 20 aqui cruza na diagonal, 20 com 23, 43. 43 com 21, se puderem me ajudar aí, a gente faz junto. 43 com 21 dá 64. 64 com 18, me ajudem aí, 72, eu acho que 82, né? Se eu fizer alguma coisa errada, vocês me corrigem. 82 com 16, 98, é isso? 98 com 13, 101, 111. 111 com 5 vai dar 116. 116 com 3, 119. 119 com 1, 120. É um bom sinal, porque ele tinha falado que são 120 dias, ó, então o que esse 120 no final está dizendo para a gente? Em quantos dias eu tive 15 erros, 15 defeitos, né? Ou menos? Bom, toda essa galera aqui, né? Em um dia eu tive 15 defeitos, mas nos anteriores foi menos que 15 defeitos. Então, todos eles somam 120. Então, esse 120 que a gente tinha lá denunciado é a nossa frequência total. Se você somar tudo isso aqui, vai te dar 120. Claro, bate sempre com a acumulada da última linha. Perfeito? Então, não resolvemos o exercício ainda, mas já preparamos ele de um modo que a gente não vai precisar ficar, né, indo e voltando, indo e voltando. A gente agora pode fazer o cálculo da média, da mediana e da moda de uma forma assim linear, né, indo para frente. Então, voltando aqui, vamos começar no caso da média. Tá? Essa tabelinha, a Carolina perguntou se muda alguma coisa no exercício. O que eu fiz aqui, não muda nada no exercício. Na verdade, a hora que você for calcular a mediana, determinar a mediana, se você não tiver feito isso, você vai ter que fazer, né? Então, eu estou adiantando, assim, preparando a coisa já para não ter problema. Problema no sentido de, né, ir e voltar. Se quiser fazer isso aqui só na hora da mediana, não tem problema nenhum. Tá? Para o cálculo de média e de moda, não tem nenhuma influência. Ah, tá bom. Aqui, agora que eu entendi. Aqui, ó. De 10 para 12, né? Teve um pulo aqui. Não tem problema nenhum. Significa o quê? Ah, não está aparecendo 11 aí na tabela. O que significa? Significa que, por algum tipo de coincidência, desses 120 dias de observação, em nenhum dia teve exatamente 11 erros. Né? Então, a frequência individual dele é 0. Se você quiser colocar na tabela, pode pôr. Mas seria número de defeitos 11, frequência 0. Não apareceu nenhuma vez. Então, a gente não precisa se preocupar com isso, tá bem? Isso, aí o Lucas perguntou, é bom colocar a frequência acumulada crescente antes de fazer média, mediana e moda? Eu acho melhor, tá, Lucas?
Sempre que o exercício pedir determine a mediana, você vai ter se você tiver uma tabela e essa tabela não tiver a coluna de frequência acumulada, eu prefiro começar fazendo isso, tá? Porque depois a gente não precisa se desconcentrar do que já estava fazendo lá na frente para voltar para fazer isso. Bom, beleza, Caroline, beleza, Lucas, vamos prosseguir. A média aqui é uma tabela, mas não tem agrupamento. Então a gente tem aquela formulinha que é basicamente pega o elemento, multiplica pela frequência dele e divide pela soma total das frequências, que é a frequência total, né? A gente já tem esse valor aqui que é 120. Então, acho que são, se vocês puderem contar aí quantas linhas tem, se a gente for fazer a somatória, ó, o primeiro elemento vezes a primeira frequência, mais o segundo elemento vezes a segunda frequência, mais até o último aí, não sei quantos são, vamos ver quantas linhas são, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o nono, x9, o elemento 9 vezes a frequência 9. Tudo isso dividido pela soma das frequências, F1 mais F2, até a F9, que é a frequência total, a gente já fez isso. Tá bem? Legal. Agora que eu vi que o pessoal respondeu aqui, a quantidade de linhas, 9, muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Tá claro aí para vocês? Beatriz parou seu som, voltou, será? Ninguém mais reclamou. Eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Tudo bem, beleza. Joia. Então deve ter voltado aí para a Beatriz. Perfeito. Então vamos usar os dados, né? Aqui em cima, na linha de cima, a gente só tem a teoria, agora a gente vai aplicar os dados da nossa tabela. Tá bom? Então, não ficou retinho, vamos ver se eu consigo na segunda. Vixe, ficou pior. Ah, não, deu reto. Então, a primeira linha, você tem o elemento é 6, a frequência é 20. Então vai ficar 6 vezes 20. Mais, segunda linha, o elemento é 7, a frequência é 23. 7 vezes 23, e assim vai. Eu vou montar ela inteirinha aqui. 8 vezes 21, mais 9 vezes 18, mais 10, 16. 11 não tem, né? Pulou o 11, vai ficar 12 vezes 13, mais 13 vezes 5, mais 14 vezes 3, mais 15 vezes 1. Aqui embaixo, no denominador, eu não vou escrever todas as frequências, você sabe, né? Tem que somar 20, mais 23, mais 21, mais 18 e tal, mas a gente já fez isso, o enunciado já falou, a gente já fez aqui, já determinou lá anterior, então eu já vou pôr 120 direto, tá bom? Perfeito? E precisamos determinar, então, agora simplesmente o valor do numerador. Deixa eu reescrever aqui embaixo, então. A média vai ser dada por alguma coisa dividido por 120. Né? Não sei se vocês fizeram aí, deixa eu limpar aqui minha calculadora e fazer junto com vocês para ver se bate. Se alguém já fez aí, me manda para a gente conferir. Então, 6 vezes 20, mais 7 vezes 23, mais 8 vezes 21, mais 9 vezes 18, mais 10 vezes 16, mais 12 vezes 13, mais 13 vezes 5, 14 vezes 3, mais 15 vezes 1 é 15, né? Tô chegando aqui em 1049. Opa, manda... Ah, beleza. Natália, Amanda, Patrícia, Ana Carolina, Guilherme, Luan. Ótimo. Acho que todo mundo que mandou resposta bateu 1049. Então, estou mais confiante aqui que não digitei nada errado, não. 1049. Então, 1049 dividido por 120. Vamos dividir isso aqui por 120. E aí, ó, o resultado está na tela ali, 8,74166666. Vou parar na segunda casa decimal, tá? Então, 8,74. A terceira casa decimal é 1, né? 0, 1, 2, 3 e 4. A gente não, o 74 não vai virar 75. Se fosse 5, 6, 7, 8 ou 9, aí o 74 se arredondava ali para 75. Bom, então, 8,74. Perfeito? Então, essa é a média. Tá? 8,74 está perfeito. Aí, se você quiser calcular certinho, 8,74 o quê? O x
está nessa coluna aqui, ó, na coluna de defeitos. Então, em média, são 8,74 defeitos por dia. Defeitos por dia. Bom, aqui embaixo eu tenho 120 dias. Aqui em cima eu tenho toda a quantidade de defeitos que aconteceu durante esses 120 dias. Mas não há necessidade. Matematicamente falando, a resposta é 8,74. Tá ótimo, tá? Então, só estou dando uma interpretação dentro do contexto do problema. Bom, Gustavo, não precisa colocar porcentagem. Esse problema não é de porcentagem, tá? Beleza? Aqui a nossa variável não é percentual, tá? É uma variável que é inteira, né? O número de defeitos. E aí, se você quiser aproximar, em uma casa decimal ficaria 8,7, tá? Uma aproximação mais grosseira ainda seria, na casa da unidade, ficaria 9. Tá? Eu recomendo trabalhar com duas casas decimais. Confesso que eu não lembro se... eu cobri a resposta ali, não lembro se todas as respostas estão com duas casas decimais, mas não tem problema nenhum. Se eu quiser usar uma casa, tem que fazer a aproximação conforme, tá? Isso, a Tamara perguntou se eu vou usar essa fórmula aqui, ó, só quando os dados são não agrupados, exatamente. Quando eu tenho uma tabela de frequências assim, bonitinha, sem agrupamento. Sem agrupamento. Quando for com agrupamento, na verdade, é bem parecido, né? Só vai trocar esse cara aqui, ó, pelo ponto médio do intervalo. Mas essa forma específica a gente está usando para tabela sem agrupamento. Bom, não entendi seu comentário, Enzo. Agora, eu vou prosseguir aqui, porque agora a gente vai fazer a mediana, tá? Talvez seja isso que você está falando aí, Enzo. Não sei, vamos ver. Então, para determinar a mediana, a gente sempre faz a determinação antes, né, de quem que é o elemento central, o elemento mediano, ou seja, eu tenho que pegar o total, somar 1 e dividir por 2. Esse total aqui é a minha frequência total, né, esse n grande aí. No nosso caso, ele é 120. Vai ficar 120 mais 1 dividido por 2. 121 dividido por 2 deve dar 60,5, né? Essa é facinho de fazer. 60,5. Então, o elemento na posição 60,5, né? 60ª posição e meia, é o elemento central. Se eu pegar 120 elementos assim, né? Colocar aí 120, um lado do outro. O que tiver aqui entre o 60 e o 61, né? Vai estar bem no meio. Supondo que esse aqui é o elemento 60, né? O elemento 60 e esse outro elemento 61. Então, a metade, né? 60 dados à esquerda, são 120, né? E outros 60 dados à direita. É basicamente isso que o elemento mediano está falando para a gente. Ele só está determinando qual é a posição central. Tá? Então, Lucas, a gente está fazendo a mediana agora, está começando a mediana aqui, tá? Sempre, independente do tipo de problema, se for uma tabela com frequência simples, que é o nosso caso, se for um agrupamento por classes, se for um conjunto simples, né? Se não for nenhuma tabela, né? A gente sempre vai começar determinando o elemento mediano, aplicando essa formulinha aqui. Sempre. Determinamos e encontramos que o elemento mediano está na posição 60,5. Então, na verdade, está entre o 60, o elemento 60, né? Entre o elemento 60 e o elemento 61. Bom? E aí a gente vai buscar esses caras na tabela, né? Quanto que vale o elemento? Porque o elemento 60,5 não existe, né? Eu tenho o elemento 1, 2, 3, 4, 5, 60, 61, 62 e tal. Até o 120 nesse caso. 60,5 ele está entre dois valores que existem. Então a gente tem que ir lá na tabela e buscar quanto vale o elemento 60 e quanto vale o elemento 61, tá? Isso, achei lá sua pergunta com relação à equação simples, é isso mesmo, tá? Então, onde estão? Né? Me ajudem a achar. Agora que a gente faz o uso da frequência acumulada, a gente quer o elemento 60 e o 61. O elemento 60 e o 61, eles estão em qual linha? Ou em quais linhas aí? Na primeira, segunda, terceira, quarta? Alguém consegue ver? Estou recebendo algumas respostas aqui, a maioria, terceira. O que esse dado aqui está falando para você? A acumulada diz o seguinte:
os 20 primeiros elementos estão na primeira linha. Na segunda linha, esse 43 quer dizer o que para você? Se aqui eu parei no 20, na próxima linha eu começo no 21 e vou até o 43. Então aqui eu tenho, nessa linha aqui, desde o 21 até o 43. Eu estou acumulando, tá? Na anterior eu parei no 20, na segunda linha eu começo no 21 e vou até o 43. A primeira linha começou, claro, no primeiro elemento, foi até o 20º. A segunda linha começou no 21º, foi até o 43º. Não chegou no 60 ainda. Tá? A próxima linha, a linha de baixo aí. Então, a de cima acabou no 43, ela começa no 44 e vai até o 64. Então, ela tem os elementos 44, 45, 46, 47, 59, 60, 61, 62, até o 64. Tá? Então, os elementos 60 e 61 estão nesse intervalo aqui, né? Na terceira linha. Então, a gente pode puxar uma setinha. Vamos lá. X60 está aí, e o X61 também está aí. Tá bom? Então, por que está na terceira linha? De novo, a gente está procurando, nesse caso, dois elementos, o número 60 e o 61. Eu concluí que está nessa terceira linha aqui, especificamente porque eu estou olhando para a frequência acumulada. Eu quero o 61 e o 60. Como na terceira linha vai até o 64, então, veja, e como a linha anterior parou no 43, perfeito? A terceira linha, ela vai, aqui são 21 elementos, ó, 21 elementos, 21 repetições. Então, é o elemento 44, 45, 46, 47, 48, até o 62, 63, 64. Todos eles são 21 elementos, se você contar desde 44 até 64, tem 21 elementos. Exatamente o número de repetições aí de quem? Do elemento 8. Todos eles valem 8. Então, se a gente fosse enfileirar esses 120, essas 120 informações que a gente tem aqui no final, se a gente fosse enfileirar, o que você ia ter? Você ia ter 20 vezes, 20 repetições do número 6. Então, ia começar 6, 6, 6, 6, 6, 20 vezes. Depois você colocar 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Quantas vezes? 23 vezes. 23 vezes. Tá certo? Só isso aqui, ó. Só esses caras aqui já dá 43. Não chegou no 60 ainda. Próxima linha, tudo 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Né? 21 vezes. Então você já tem 43 aqui, né? 40 mais 23. Com esses 21, vai chegar no 64. Então vai passar naturalmente pelo 60 e pelo 61. Como o 43º elemento vale 7, o 44º já vale 8, o 45º vale 8, até o 64º lá, que é o último, vale 8 também. Tá? Então, é natural de você concluir, acho que é meio simples agora de concluir, que tanto o elemento 60 quanto o elemento 61 valem quanto? Valem 8. Eles estão aqui na terceira linha, né? Aqui, tanto um quanto o outro valem 8. Tá? Isso. Aí tem alguns, exatamente, acho que a Poloma perguntou, e a Juliette perguntou também coisa bem semelhante, tá? E se eu quisesse procurar, por exemplo, não é o caso aí, né? Mas se cai certinho, bem no limite, fosse, se eu quisesse procurar o 64 e o 65, né? Então, o 64, naturalmente, é o último elemento da terceira linha. O 64 valeria, né, o elemento x64, vale 8. Agora, o x65, ele é o primeiro elemento da linha de baixo. Aqui na linha de baixo vai do 65 até o 82. Então, o x65 seria 9. Não tem problema nenhum, tá? O valor do elemento não tem problema nenhum. Só cairia em outra linha ali, tá bom? Mas o que a gente faz com isso agora, né? E a mediana, professor? Quanto que é a mediana? A mediana, nesse caso, quando a gente tem aquele número quebrado, né? Deu 60,5, né? Não é nem 60 nem 61, é 60,5. O que a gente faz? A gente faz uma média desses dois caras aqui. Então, a mediana, vamos determinar agora aqui no final. Encerrar aqui, né? Então, a mediana vai ficar... Eu vou pegar o elemento 60, vou somar com o valor do elemento 61,
e dividir por 2. Tanto o elemento 60 quanto o 61, a gente já viu lá em cima que valem 8. Então, vai dar 8 mais 8, 16. 16 por 2 é o próprio valor inicial, né? Então, a mediana vale 8. Bem? É isso aí. Então, se, né, não é o caso aí, mas, por exemplo, se fosse 121 ao invés de ser 120, a resposta aqui, né, ia dar 61. Tá, deu 61, é um número só. Então, eu tenho que pegar o elemento 61. Quanto que vale o elemento 61? Ah, vale 8. Então, já é a mediana. Já é. Então, aqui, ó, a gente determinou... Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho isso aqui. A mediana, geralmente, aqui dá um pouquinho mais de... Por mais que ela seja simples, dá um pouco de confusão na hora de fechar o entendimento. Veja bem, então vamos voltar aqui, o elemento mediano, só recapitulando, tá? Formulinha padrão, determinei o nosso elemento mediano, 60,5. Tá? A posição 60,5. Não existe a posição 60,5. Eu tenho a posição 60 e a posição 61. Se aqui, ao invés de 60,5, tivesse dado, sei lá, 72, então é a posição 72 inteira. Eu vou lá e busco a posição 72, vejo o valor do elemento, acabou. Ele já é a mediana. Mas sempre que dá quebrado, como foi o caso aqui, a gente vai pegar os vizinhos, o anterior, que é 60, o posterior, que é 61, vai pegar os valores deles, vale 8 e vale 8, e vai fazer uma média. Soma os dois e divide por 2. Tá? Simples assim. Se tivesse dando um número inteiro aqui, novamente, deu 63. Tá, você vai lá na tabela. Onde que está o 63? Ia estar aqui também, né? 63 é igual a 8. Então, a mediana vale 8. Tá? Direto. Tá bom? Tudo bem, moçada? Beleza, Lavínia? Acho que foi você que tinha comentado aí alguma coisa a respeito. Então, ele pediu média, está em azul, mediana, está em roxo, e moda. Tá bom? A moda é o mais simples aqui nesse caso, né? Você só precisa olhar para a tabela de frequências, a coluna das frequências, perdão, aqui, e achar qual que é a maior frequência, né? A hora que você achou a maior frequência, o maior número de repetições, você tem que ver qual é o elemento que está associado a essa maior frequência. Nesse caso aí, a maior frequência, acho que está na segunda linha, né? 23. 23 aqui, ó. Quem que é a moda? É o elemento que repetiu 23 vezes. Quem que foi o cara que repetiu 23 vezes? 7. O 7 repetiu 23 vezes. Então, a gente está falando de defeitos, né? Então, 23 repetições de 7 defeitos. Então, a moda, a gente vai escrever aqui bem no finalzinho. Moda. MO é igual a 7. Tá? 7 defeitos. Por quê? Né? Maior frequência individual, maior frequência simples. Pronto. No caso aí foi 23 repetições. Os outros repetiram também, mas a maior quantidade de repetições é o 7. Então a gente disse que o 7 é a moda. Tá bom? Então esse exercício tem como resposta aí x médio, né? A média ali 8,74 ou 8,7, dependendo da aproximação. A mediana 8 e a moda 7. Também é um exercício completinho porque ele pede, né? Média, mediana e moda, te dá uma tabela, etc. Então, por isso que demora um pouco mais, etc. Mas a gente aqui no fundo está calculando 3 medidas de tendência, tá? Por isso que ficou um pouquinho maior. Então, tá aqui o exercício completo. Tá? Eu não sei, quem tentou fazer aí conseguiu antes, né? Em casa, né? Durante a semana. E bateu? Não bateu? Conseguiu entender onde não funcionou? Tá claro aí para vocês? Lucas, a questão da moda, a gente sempre vai olhar aqui, está perguntando no bate-papo, né, Lucas? Você sempre vai olhar na frequência simples aqui, ó. Quem que é a maior frequência? Moda, por definição, é o número que mais repete. Quem que é o número que mais repetiu? Os números estão aqui. As repetições estão aqui. Né? Então você vai olhar quem que é a maior repetição. Bom, o maior número aqui de repetições é 23. E o cara que repetiu 23 vezes foi o 7. Então a gente fala que o 7 é a moda. Simples assim. Tá bom? Maravilha, moçada. Perfeito, Lucas. Obrigado. Alessandra, Paloma, Patrícia, Hilary. Perfeito. Ótimo. Obrigado aí. Então,
Que horas são? 8 horas. A gente vai até 8h25, né? Dá tempo da gente fazer mais um completinho, eu acho. E fazer uma pausa para o intervalo e voltar lá. Bom? Então, vou descendo aqui, ó. A Jéssica pediu para ver a moda, foi isso? Tá bom, tá aí. A moda tá aí. 6, olha aí. O 6, você nem leu o enunciado, você já viu que tem uma tabela, né? Dividida em classes. Então você já sabe que vai usar fórmula para mediana, vai usar fórmula para moda, né? Não tem como fugir. Então ele diz aí no 6, uma pequena agência de publicidade relacionou no quadro abaixo o custo das suas 120 últimas campanhas publicitárias. Tá? Então, novamente, ele te deu a dica aqui, ó. O total de campanhas é 120. Então, se eu pegar aqui as minhas frequências e somar, vai dar 120. Tem que dar 120. É a minha frequência total. Então, tem campanha classe A, que está dividida entre... São as campanhas que valem entre 5 mil e 10 mil reais. Foram 12 campanhas nessa classe. Campanhas classe B, C, D, até a campanha classe G, que são aquelas campanhas que custam ou custaram entre 35 mil e 40 mil reais. Foram 13 campanhas nesse intervalo de orçamento aí. Tá bom? Aí ele pergunta, nessas condições, podemos afirmar que os custos mediano e modal, ó, tá vendo parênteses? Pelo método de King. Então, na moda, você já vai usar direto aquela formulinha do King. Não quer saber de Zieber, não quer saber de Pearson. Nesse aqui ele quer pelo King. Então, a gente vai pegar a fórmula do King. É quanto, né, das campanhas dessa agência? São respectivamente quanto? Ele não pediu a média nesse caso. Ele pediu a mediana e a moda. Então, novamente, pediu mediana e pediu moda. Se pediu mediana e a gente tem uma tabela, não tem como fugir. A melhor coisa que você faz é começar colocando, não tem aqui, né, a coluna de frequências acumuladas. Senão você depois vai ter que voltar e fazer. Não tem como. Ou você faz agora, ou você faz daqui a 3 minutos, né? Então, vamos fazer ela já aqui, ó. Deixa eu fazer em azulzinho. Frequência acumulada crescente, menor ou igual. Mesmo esquema da outra, tá? Começa sempre com o primeiro, porque a pergunta é, quantas campanhas custaram menos que 10 mil reais? São essas 12 aqui. Pois quantas custaram menos que 15 mil reais? Não, essas 12 e a 15, né? Então dá 27. Então, o esquema vocês já sabem, né? Você pode ir somando aqui, fazendo o esqueminha do zigue-zague. Então, vai dar 45, 45 com 23 dá 68. Me corrijam se eu estiver errado, hein? 68 com 25, 73, 83. Com 14. Ih, será que eu acertei? Acho que eu errei, hein? 97, errei de novo. Olha aqui, ó, 110. Por que eu sei que eu errei? Porque eu cheguei aqui embaixo e o total que eu cheguei, a última linha, não bateu com a frequência total. Tá faltando 10 aí. Ou seja, eu fiz alguma soma errada, né? Acho que eu até já sei onde que é. Deixa eu voltar aqui. Acho que foi daqui, ó, do 68 para baixo. 93 aqui, quer ver? É isso? Aí, agora que eu tô olhando no chat aqui, beleza, moça. Agora eu tô vendo que vocês me corrigiram. Alice, Raul, Lucas, muito obrigado. Então, 68 mais 25 é 93, não é 83. Muito obrigado. Bom, 93 mais 14 vai dar 107. 107, agora sim, né? Mais 13, 120. Perfeito. Agora bateu. Viu? Que é importante fazer e conferir mesmo. A vantagem é que você já sabe o resultado final que tem que dar aqui embaixo, né? Por isso que eu sabia, na hora que chegou na última linha, eu errei. Em algum lugar eu errei. Perfeito. Tá feito. Agora a gente pode fazer. Ele não pediu média, ele começou mediana e moda. Então a gente vai fazer a mediana direto. E para fazer a mediana, sempre. O que você vai fazer? Primeiro, determina o elemento mediano. Tá? O elemento mediano, n mais 1 sobre 2. Joia? Vai dar, igual ao anterior o número, né? 120 mais 1, 121 por 2 vai dar 60,5. Então, o elemento mediano vale 60,5. De novo, né? Eu preciso
sair daqui. Só que nesse problema a gente tem um passo além, ele não é idêntico, teve essa coincidência do N ser 120 aqui e tal, mas ele não é, independente se fosse 120 ou não, o mesmo procedimento do anterior, porque no anterior a tabela de frequências não era acumulada em classes, em grupos, e nesse aqui é. Ou seja, por mais que você encontre, me diz aí, é fácil, tá? Onde que está o elemento mediano aqui, ó? Em que linha? Na primeira? Deixa eu voltar aqui. É a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ou seja, classe A, B, C, D. Que classe que é, né? Na 60,5, né? O 60 e 61. Onde que ele está? Está na quarta, né? Ficou claro para vocês? Está na quarta? Aqui, ó. Por que está na quarta? Ficou ruim isso aqui. Vamos lá, melhor. Agora. Porque a frequência acumulada é 68, a gente quer o 60,5. Pronto. A classe de cima vem até o 45, a classe de baixo começa no 46 e vai até o 68. Naturalmente, passando pelo 60,5 ou 60, 61. Tá bom? Então, essa aqui a gente chama de classe mediana. É a classe que contém a mediana. Porém, o valor você não sabe. Por quê? Está entre 20 e 25 mil reais. Você não sabe. Dessas 23 campanhas que tem aí, quanto foi o custo exatamente de cada uma delas, né? Então você tem que fazer a interpolação, tem que usar a formulinha. Quando a gente cai no caso de tabela organizada por classes de frequência, média, mediana e moda é através de fórmula, tá? E aqui a gente tem a formulinha que eu anotei, aqui, ó. Tá aqui. Essa aqui, ó, tá vendo? A gente falava assim, quando tiver agrupado em classe, a mediana é calculada através dessa formulinha aí. Então eu vou copiar ela. E a gente vai lá. Olha. Deixa ela bonitinha aqui assim. Não é isso? E aplica a fórmula. Só que a fórmula, se você olhar bem, vou deixar em azul, né? A fórmula, ela faz uso de alguns elementos, né? Limite inferior da classe, mediana, o elemento mediano que a gente já calculou está aqui, a frequência acumulada anterior, a frequência simples da classe mediana e o H. O H é a nossa amplitude da classe. Então a gente vai ter que olhar na tabela e determinar todos esses elementos, tá? Se você não estiver lembrando, o limite inferior é o valor inicial, o limite superior é o valor final. Então, no caso da classe mediana, que está destacada em amarelo, a gente usa essa fórmula aqui, Andrés, porque a gente não consegue saber quais são. Eu sei que a classe mediana é essa aqui, o elemento 60 está aí, 60,5 está aqui, mas quanto que ele vale, né? O valor dele está alguma coisa entre 20 mil e 25 mil. Então não dá para saber só de olhando. Então a gente precisa interpolar com a fórmula. Aí usa a fórmula. No caso da linha destacada em amarela, que é a classe mediana, o limite inferior está claro que é 20 mil reais. O elemento mediano a gente já calculou, que é o 60,5. Essa aqui, ó, é a frequência acumulada anterior. Então, a frequência acumulada está aqui. A classe mediana é a classe amarelinha. A classe que vem antes é a classe anterior. Então, a frequência acumulada anterior é essa aqui, ó, 45. Tudo bem? Aqui a gente está determinando a mediana, então repassando com vocês, tá? Teve gente que caiu, voltou, tem gente fazendo pergunta. A gente está determinando a mediana. E a gente sempre vai usar essa fórmula para mediana quando for uma tabela de classes, que é o caso aí do exercício 6, tá? Sempre vai usar ela para determinar a mediana. Só que para fazer isso, a gente precisa, para usar essa fórmula, como sempre, a gente tem que começar determinando o elemento mediano. Determinamos. Com o elemento mediano, a gente é capaz de olhar na coluna aqui de frequências acumuladas e determinar a classe mediana, né? Onde é que esse elemento mediano está. A classe mediana a gente destacou em amarelo aí. Tá? Com a classe mediana determinada, a gente vai conhecer todos os elementos que precisa para a fórmula agora, tá? Que são o limite inferior da classe mediana, 20 mil, vou até substituir já.
Então, a mediana vai ser, limite inferior é 20.000, mais, abre colchetes aqui, o elemento mediano, a gente sabe que é 60,5, está calculado ali, é menos aqui, menos a frequência acumulada anterior, então, a frequência acumulada da classe mediana é 68, a anterior é 45, então é 60,5 menos 45, dividido pela frequência da classe mediana, que é a frequência simples, tá? A frequência simples não é acumulada, não. Me digam aí, quanto que vale a frequência simples da classe mediana? 23. Está destacado em preto ali também, 23. Lucas, você perguntou o nome da fórmula? Não tem. O que eu saiba, essa fórmula não tem nome, não. É a fórmula da mediana, né? É uma descrição, na verdade. Né? Não tem nome. É a mediana para... Determinação de mediana para tabelas de frequência acumuladas em classe, agrupadas em classe, tá? Beleza? Então, vezes a amplitude, o H. Qual que é a amplitude? A amplitude é o valor menor é 20.000, o valor maior é 25.000, então o intervalo que eu tenho aqui é de 5.000 reais. Preciso multiplicar por 5.000 reais. Isso, a Natália me perguntou aqui, tem um comentário da Sheila também. Então, Natália perguntou por que a mediana está no 68 e não na classe de cima. Justamente por isso, Natália. A classe de cima, esse 45 é o valor final. Ela vem até o elemento 45. A classe de baixo, ela vai até o 68, ou seja, ela tem o 46, o 47, o 48, até o 67, 68. Incluindo o 60,5, né? 60, 61, está na classe de baixo. Então, esse valor final aí, esse valor da acumulada é o valor do último elemento. Tá? Por isso que ela está nessa classe. Então, e a Sheila perguntou essa fórmula mais complexa. É usada na mediana? É, só para mediana essa fórmula aqui. Tá? A da moda é outra. A moda a gente vai aplicar o método de King, que é outra formulinha que também está dada, né, ali no início da aula. Então aqui basta, para encerrar, não sei se alguém já fez a continha aí, eu vou fazer agora, executar, né? Essa conta e ver quanto é que dá. Então 45, 60 menos 45 vai dar 15. 15,5 dividido por 23 vezes 5.000. Tá? E aí a moda vai ser igual a, vamos calcular aí, 15,5 dividido por 23 vezes 5.000 mais 20.000. 20.000. Muito bem. Eu falei moda, mas é mediana. Inclusive até marquei MO aqui, mas é ME. Obrigado. ME. 23.369,57. Obrigado, Sabrina. Então, 23.369, vamos anotar aqui. Como é o valor das campanhas? 23.000 reais, né? 369,57, tá? Por campanha. Então, tá aí. E qual que é a interpretação, né? Qual que é a interpretação? A interpretação é o seguinte, esse valor aí, de mediana, 23.369, a gente pode garantir que das 120 campanhas feitas, 60, metade, custaram menos que 23.369. E as outras 60 custaram mais que 23.369,57. Essa é que é a ideia da mediana, é o elemento central. Tá bom? Essa aqui é a interpretação aqui. Luan, é 57, tá? Aqui eu acho que até perdi já a conta, mas era 56, 565 aqui o final, tá? Era vírgula 565. Eu vou parar na segunda casa decimal, olho para a terceira, se é 5, 6, 7 ou 8, então 56 vira 57. Tá joia? Muito bem. A Laís perguntou por que eu dividia antes de tirar do colchete. Bom, não tem necessidade, né? Porque, veja, esse colchete a gente põe aí
por conta justamente dessa subtração. Tá? Para você não sair multiplicando, por exemplo, 45 vezes 5.000 antes de fazer a subtração. Então, como eu já fiz a subtração, eu posso tirar o colchete. Mas se você quiser manter o colchete por segurança, pode manter. No caso de multiplicação e divisão, que é o que sobrou aqui, né? É uma divisão e uma multiplicação. Tanto faz a ordem. Você pode multiplicar primeiro, depois dividir, dividir primeiro, depois multiplicar. O problema é aqui antes. Se você subtraísse esses dois caras antes de fazer ou multiplicasse antes de fazer a subtração dentro do colchete, aí ia dar resultado errado, tá bom? Tá bem, estamos caminhando aqui para isso. Estamos caminhando aqui para moda agora, né? Ele pediu mediana e moda. Moda, você consegue olhar aqui, o que é a moda, né? É aquela linha que tem a maior frequência. Me diz aí, qual é a classe, né? Aqui, que tem a maior frequência. A, B, C, D, E, F ou G? Me digam. Isabela, depois do intervalo fala comigo, tá? Agora que eu vi sua mensagem aqui, a gente confere, mas é para funcionar, tá? Então é classe E, muito bem, né? Aqui, desses valores, o 25 é o maior. Então, a gente diz que a classe E, essa classe aqui, é a classe modal. Tá? Mas qual que é o valor da moda? Não sei, né? Ele repete 25 vezes, mas o valor da moda mesmo é alguma coisa entre 25.000 e 30.000. Eu não sei que valor é esse. Como é que eu faço para determinar? Eu aplico o método do King. Tem uma formulinha, vai lá no formulário, tá aqui, né? Ó, pega a fórmula do King, método de King, né? Leva lá para baixo. Então, e resolve. Tá? Então, moda. Tirar isso, vamos ver se a gente cola ela. Aqui. Então, tá bonitinha aí, a gente pode apagar, né? Método de King. Tá aí. E a gente está usando roxo, né? Então vou deixar todo mundo de roxo aqui para não complicar. Pronto. Então a gente vai aplicar o método de King, que é essa formulinha dada, tá? Você não precisa decorar, não. Isso aí você vai ter acesso sempre. Então a fórmula do método de King, ela pede para você determine o limite inferior da classe modal. Determine a amplitude também lá no final, né? E aqui no meio você tem F post, F ante e F post. Então, ante de anterior, então a frequência que vem antes da frequência modal, e F post é a frequência posterior da classe modal, tá? Então a gente já viu aqui, ó, a gente volta na tabela, que a frequência da classe modal, ela é 25. Então a frequência anterior é 23 e a posterior é 14, tá? E mais, o limite inferior da classe modal é 25.000. A amplitude da classe é a mesma para todas as classes. De 25 até 30.000, você tem uma amplitude de 5.000. Tá bom? Tá aqui. O resultado da mediana está aí. Então, agora a gente substitui os dados. Então, vamos aplicar. Aplicar aqui na formulinha, né? O limite inferior da classe modal, a gente acabou de ver que é 25.000. Não sei se eu vou lembrar todos de cabeça aqui, mas... aí vem a frequência posterior, se não me engano, é 14. E a outra acho que era 23, a anterior. Depois a gente confere, 23 e 14. Acho que era isso. Tudo isso vezes a amplitude. A amplitude era de 25.000 até 30.000. Agora só preciso confirmar se a posterior é 14 e a anterior é 23. Acho que era isso mesmo. Isso aqui, ó. Posterior 14, né? Veio depois. E anterior 23. Perfeito. É isso aí. Então agora basta, né, resolver a expressão do lado direito. Não tem nenhum segredo aqui, né? Então você pode fazer isso rapidamente e conferir comigo. 25.000 mais aqui vai ficar 14 dividido por 37. Novamente, o colchete agora
assim, desnecessária, mas se quiser manter o colchete, você pode manter, tá? 5 mil. Então, fazendo essa continha, não é nada difícil, né? Vai dar... Opa! Volta para cá. Aqui. Então, vamos lá. 14 dividido por 37 vezes 5 mil. Mais 25 mil. 25, 1, 2, 3 zeros. 25 mil. Estou chegando em 26.891, 89, 18, 919. Todo esse numerão aí. Tá? Então eu vou anotar aqui. 26.891, vírgula, parar na segunda casa decimal, é 89, tá? 89. Por quê? Porque a terceira casa decimal é 1. 1. Então eu não arredondo. Se fosse 5, 6, 7, 8, 9, eu arredondava. 0, 1, 2, 3, eu não arredondo. Não tem como multar. Tá? Então, a gente assume esse resultado aqui como sendo o quê? O valor mais frequente das campanhas, tá? A moda é o que mais repetiu, o mais frequente. Então, as campanhas, o maior número de campanhas repetidas, assim, de valor, né? Custou R$ 26.891,89. Tá? Essa aqui é a melhor, eu imagino, a melhor aproximação que a gente tem no caso de tratamento com unidade monetária. Mas, de novo, se você quiser separar na primeira casa decimal, vai ficar 0,9. Aí você arredondava. Se quiser parar na unidade, se não me engano, acho que o exercício fazia isso, né? O exercício não. A resposta lá, o gabarito. Podia, não tem problema. Aí ia ficar 26.892. Tá? Podia parar na unidade, poderia. Não é muito importante. Pra gente, na prática, se a gente for fazer na mão, o ótimo é fazer assim, tá? Agora, se for uma prova de múltipla escolha tal, e tiver lá a opção todas na casa da unidade, não tiver nem décimo nem centésimo, a resposta correta seria 26.892, tá? Mas se eu for fazer dissertativo, né, bonitinho, fazer com 2 casas decimais. Tá joia? Usei isso. A Ciência perguntou aqui se eu usei o método de King. Como saber qual usar? A gente sabe porque o exercício pede, ó, tá? Método de King. Opa, método de King, tá aqui, ó. Tá bom, Ascension? Então sempre vai ser solicitado, utilize o método de Pearson, utilize o método de King, de Zieber. Então, é só aqui tá os resultados, né? Aí, ó, nesse caso, realmente ele arredondou para unidade. Mas não tá errado o que a gente fez, não. Tá até melhor do que isso aqui. Bom, Lucas, é questão de refazer as contas, tá? Se não chegou aí, eu acho que acabei de conferir aqui, bateu, né, com o gabarito. Então a moda aqui, deixando aqui para quem não atrasou um pouquinho, tá aí na tela, tá? Então, você pode conferir as contas. A fórmula de King é essa formulinha aqui, tá? Eu já devo estar na tela de vocês. São 8h25, exatamente, tá? Então quem não chegou é só refazer a continha, super simples aí, tá? Eu garanto que você vai chegar. E, bom, vamos fazer um intervalinho, né? Tá na hora, exatamente, ó, deu certinho o horário. E aí, 8h45, a gente retorna no segundo link para fazer mais exercícios, tirar dúvida, praticar e deixar isso bem legal. Tá bom? Então, por enquanto, é isso, pessoal. A gente se vê no segundo horário aí. Deixa eu fechar a câmera aqui, vou ficar mais um minutinho para atender aqui algum comentário. Isso, Andressa. Peguei o 14, dividi por 37. Não, eu multipliquei por 5 mil depois, tá? Eu fiz isso aqui primeiro, ó. 14 por 37, o resultado eu multipliquei por 5 mil e o resultado eu somei com 25 mil. Bom, essa foi a sequência que eu fiz aí, de dentro para fora. Beatriz perguntou se, então, o H é sempre o limite inferior menos o limite superior. Exatamente, na verdade é o contrário, né? O limite superior menos o limite inferior. Mas tá certinho, Beatriz, é isso aí mesmo. Isabel, esses exercícios aqui são referentes à aula passada e anterior. As 3, contando hoje, né? 3 semanas aqui. Então, aula do dia 23 hoje, 16 semana passada e do dia 9 de março, tá bom? Então, é isso aí.
Ronaldo, essa tabela tem lá no material que eu mandei semana passada para vocês, tá? Então, eu vou precisar fechar já já o link aqui. Matheus, LIMO e LIME, né, que nem você escreveu aí, é uma sigla, tá? Limite inferior, nos dois casos. MO é de moda, ME é de mediana. Então, é o limite inferior da classe mediana. No nosso caso aqui seria o limite inferior da classe mediana. O limite inferior está aqui. A classe mediana é a amarelinha. Então, é o nosso 20 mil, tá? Limite inferior da classe modal, LIMO. Limite inferior está aqui. Classe modal é a que está em laranja, né? Então, destaquei ela aqui, ó. Limite inferior da classe modal. Aí. Lucas, não entendi sua pergunta. Na parte da moda eu não entendi porque fica em 25 na tabela depois da mediana. A moda, se for o que eu entendi agora, o que eu acho que eu entendi, a moda é o maior número aqui. Tá? Maior frequência. A maior frequência é 25. 25 é a classe modal. Tá? 25 é a classe modal. É isso aí. Beleza, moça? Isso, Larissa, a nota vai ser só da prova, tá bem? Perfeito. Sandréia, 5 mil é aqui, ó. A H, tá bom? Anota lá, é o limite superior menos o limite inferior. Você olha para a classe laranja aí, ó. Superior vale 30 mil, o inferior vale 25 mil. Tá? Então vai ficar 30 mil menos 25 mil. 5 mil. Beleza? É daí que veio a amplitude de 5 mil. Isso, Wagner. Vamos fazer mais exercício no segundo horário, tá bom, pessoal? Então, vou liberar vocês aí que eu preciso fechar esse link para abrir o outro, senão eu não consigo abrir. Tá bom? Então, até daqui a pouco aí, a gente já fala mais.